Chegou a hora então de falar de AAF The Alliance, essa liga que surgiu aí. Muita gente acha várias coisas dela, mas você vai entender agora a verdade sobre essa nova liga e também os seus reais objetivos. Vou falar das coisas boas, das coisas ruins e no fim vou dizer a vocês qual é o real objetivo. Tem muita informação desencontrada, tem muita gente falando coisas que não é verdade. Então vamos nessa. Começando então com as coisas ruins, tá? Trent Richardson, né? Quem conhece o Trent Richardson na NFL sabe que ele é uma coisa ruim, não importa onde ele esteja, né? É um jogador aí que foi um bust e fica aqui a piada, só para esse efeito mesmo. O Christian Hackenberg, né? Um quarterback aí que passou pela NFL, chegou na AF e continua sendo um quarterback ruim. Então o Christian Hackenberg é o tipo quarterback que você colocar ele para jogar na praia, ele vai conseguir ser pior que o menino lá de 15 anos que está jogando. Então o Christian Hackenberg não consegue ser quarterback em lugar nenhum, é uma outra coisa ruim. Agora na parte séria, né? Nós vamos falar em todos os estádios vazios. Os estádios vazios é uma questão que acaba sendo natural, porque quando uma nova liga acaba surgindo, os estádios eles são vazios. Então é difícil levar o público está acostumado com a NFL, os ingressos não são baratos, né? E os estádios não são aqueles estádios espetaculares da NFL e o espetáculo em campo também não chega perto. Natural que ela demore até conseguir ganhar o seu público. Limitação de blitz, são apenas 5 homens, 5 jogadores de defesa que podem ir atrás do quarterback numa mesma jogada, não mais que isso. Então nós não temos blitz com 6, com 7, etc. Então esse tipo de coisa acaba sendo bastante complicado para quem tenta aí ser um coordenador defensivo na AF e tenta mandar uma blitz aí diferenciada. E isso é para proteger o quarterback, obviamente. Os quarterbacks não são muito bons na AF, são quarterbacks abaixo do que a gente está acostumado a ver na NFL, obviamente. E as linhas ofensivas também deixam a desejar, são um grande ponto aí que quem tem uma linha ofensiva melhor acaba se destacando bem na liga. O nível técnico, né, como eu falei aqui, eu acho que uma verdade, não adianta eu chegar aqui e ficar mentindo para vocês. A AF, a nova NFL vai ser excelente, a gente vai ter uma liga aí que vai de fevereiro a abril e que vai ser maravilhosa, a gente vai ver muita coisa do que a gente vê na NFL. Não, é como se a NFL fosse a Champions League, né, falando aqui em termos de futebol, para que fique bem claro, é como se a NFL fosse a Champions League e a AF fosse a segunda, terceira divisão do campeonato espanhol, por exemplo. Então é um nível técnico bem diferente, tá, pessoal? Vamos falar a verdade aqui nesse vídeo. A questão dos jogos vocês podem assistir no app da AF ou no site af.com, beleza? Passando para as coisas boas então. O jogo é dinâmico, tá? O jogo é bem dinâmico, não tem kickoff, não tem aquelas pausas constantes que na NFL tem, até porque são muitos anunciantes, não é mesmo? Então, isso acaba fazendo com que o jogo tenha uma dinâmica diferente, um andamento diferente, é bem legal essa parte na AF. Não tem ponto extra, então todos, quando anota um touchdown, você vai para a conversão de 2 pontos, isso também é uma coisa boa, é até uma regra que era cogitada para a NFL, talvez acabe entrando algum dia. Como não tem kickoff, não dá para fazer o onside kick, quando o time está desesperado lá e precisa pontuar no fim do jogo, e se chutar o kickoff, no caso da NFL, não teria a posse da bola. Então, na AF, se você quiser continuar com a bola como uma espécie de onside kick, você faz uma 4ª para 12, e se você converter, você continua atacando. Eu acho que 4ª para 12 é muito fácil para um onside kick, na minha opinião teria que ser uma 4ª para 15 ou 4ª para 20, mas o fato deles terem colocado 4ª para 12 é para dar ainda mais emoção no jogo, é um aspecto interessante também. A audiência foi bem legal na TV, no início, né, da AF, na primeira semana, 2,5 milhões de pessoas acompanharam a abertura, que ganhou da audiência da NBA. Então é um ponto aí interessante conquistar uma audiência que não chega aos pés da NFL, mas é uma audiência que seja boa o suficiente para bater um jogo da NBA numa noite boa da AF, por exemplo, que foi uma noite de abertura. A tendência é que essa audiência não se consolide tão rápido, né? Eles vão batalhar aí pela audiência. Uma coisa muito boa foi que o Ku fez os primeiros pontos da AF, nada melhor do que abrir com o Ku fazendo pontos, e certamente ele foi alvo de muitas piadas na NFL,
chegou na AF e foi quem fez os primeiros pontos da AF. Isso é uma coisa boa, digamos. Os sacks, né, são permitidos na AF. Não que na NFL não seja, mas a gente tem aquele sack que é meio finesse, né? Não pode chegar muito forte no quarterback, não pode encostar os dedos no pescoço, porque qualquer coisa é falta. Na AF a gente já viu uns sacks bem fortes e isso, obviamente, é bem interessante também. E o merchan deles, tá? Isso, inclusive, gerou uma polêmica aí com o pessoal do futebol americano nacional, quem joga em times aqui no Brasil, quem torce para times aqui no Brasil, porque já tem muita gente aqui do Brasil comprando, né? No site da AF.com, tem vários merchans aí dos times, e são times que mal jogaram na vida, e o pessoal já está comprando camisa, comprando t-shirt, comprando... T-shirt não, comprando camiseta, né? Não fugiu o termo. Comprando adesivo, chaveiro, caneta, enfim, tem tudo para vender já. E o pessoal do futebol americano nacional não gostou, né? Porque são times que mal jogaram, o pessoal já está apoiando. E muita gente que nunca nem apoiou os times aqui do futebol americano nacional. Mas enfim, fica aí o debate, não vou entrar nessa polêmica, só registrando aí o que estava acontecendo, tá certo? Você pode comentar o que você acha. Antes do real objetivo, agora que eu vou falar, o real objetivo da AF, o que está por trás dessa liga, que foi pouco falado aqui no Brasil, por incrível que pareça, o pessoal fica tentando fazer da AF como se fosse uma NFL versão 2, para atrair page views nos sites, para atrair visualizações em canal, etc. Mas eu vou falar a verdade para vocês aqui e tentar juntar essas informações que acabaram sendo desencontradas aí nesses últimos dias aqui no Brasil. Mas antes de falar desse real objetivo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho, esse tipo de coisa é bem fácil, bem rápido. O conteúdo aqui é de graça para vocês, então não é um pedido muito difícil, é a retribuição que vocês podem fazer, tá certo? E quem gosta mesmo do nosso trabalho, pode entrar no ligados32.com/assinantes e ver lá, a gente tem dezenas de benefícios para quem nos apoia e você ajuda o site e recebe um monte de benefícios. Tem planos para 7 dias grátis, inclusive, para você experimentar e ver se você gosta. Beleza? Pode nos apoiar por lá. Bom, o real objetivo é o seguinte. Tinha gente perguntando se a NFL vai ter 40 times em breve, vai juntar os 8 da AF e colocar com os 32 da NFL. Isso é uma coisa absolutamente bizarra, né? Quem fala isso não tem a menor ideia de como funciona a NFL. Não é assim que você coloca um time na NFL, e muito menos uma liga com um nível técnico assim, e que mal tem torcida em estádio, não vai acontecer. A NFL está bem firme com esses 32 times, ajuda a tabela, etc. E a movimentação financeira cresce a cada ano lá na liga principal, na grande liga de futebol americano do mundo. O objetivo então da AF é que a NFL compre ela, ou se torne uma parceira oficial, para que a AF seja a liga de desenvolvimento oficial da NFL. E aí os jogadores que foram cortados, dispensados, jogadores que não foram draftados, poderão ter a última chance, jogando na AF, em um nível técnico mais baixo, de impressionar algum time da NFL e voltar a ter essa oportunidade, ou ter pela primeira vez a oportunidade de jogar na NFL, que é onde todo mundo quer jogar. Então essa é a função da AF, ela quer provar para a NFL que um dia pode ser comprada, pode ser uma parceira oficial, para se transformar numa liga de desenvolvimento de jogadores para a NFL. E é o seguinte, ela não concorre com a NFL. A NFL publica melhores momentos no canal oficial da NFL no YouTube, os melhores momentos da AF. A NFL transmite jogo da AF na NFL Network. Então, obviamente, não são concorrentes. Elas têm até essa parceria de divulgação. A NFL ajuda a AF na divulgação. E ela tá ali fazendo uma espécie de teste, observando, e se der aí algum retorno financeiro, algum retorno de talento para a NFL, certamente a NFL vai tomar um passo aí de fazer uma parceria, de fazer uma compra, quem sabe, se tornar sócio, enfim, alguma coisa nesse sentido. E se a gente vê um dia a AAF, produzindo um running back número 3 para um time da NFL, produzindo um wide receiver número 4, número 5 para outro time da NFL, ela já vai estar cumprindo muito bem o seu papel. Tá? Não espere que saia da AF um quarterback elite, que saia lá o novo Patrick Mahomes. Não é essa a função da AF. Ela tem a função de levar alguns talentos que
foram desprezados por alguns times, que não foram sequer draftados, e que eles possam evoluir um pouco jogando futebol americano, né, para que tenham registrado lá os vídeos deles jogando e que os times possam analisar, não ficarem parados, obviamente, né, e simplesmente foi dispensado da NFL, acabou a carreira, tem a oportunidade na AF e pode voltar, por exemplo, o cara que foi dispensado pode ter a chance, quem não foi nem draftado. E aí, normalmente, o cara entra como uma parte baixa ali no elenco, né, modesto e tal. Pode ser que surja um grande nome, mas aí já seria sonhar demais na questão da The Alliance, tá certo? Se ela produzir um running back 3, um wide receiver 4, 5, como falei, já vai estar muito bem cumprindo o seu papel e tentando se transformar em uma liga de desenvolvimento para a NFL. Essa é a verdade, esse é o real objetivo da AAF, tá certo? Liga dos 32.com, seu site sobre a NFL no Brasil.